tarde a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço ao Martins pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, um auditório de altíssimo nível, né? Imagina se medir o QI de vocês aqui hoje. Porque ela estava sentada perguntando, meu Deus, todos os concursados da Receita, né? Uma seara dificílima de se ingressar. Nossos cérebros do Brasil estão por aqui sentados, né? Então é uma honra conversar com vocês e repassar um pouco o que a gente pesquisa na universidade e discutir as ideias, né? Debater. É sempre bom colocar isso em confronto. Confronto de ideias é a coisa mais importante que pode existir numa sociedade. Eu vou apresentar para vocês um artigo, um tema de um artigo que eu apresentarei em breve em São Paulo, num seminário que acontece anualmente. Então, eu chamei essa fala de hoje de financiarização da Previdência. Mas para chegar nesse ponto, eu queria antes fazer um apanhado da conjuntura macroeconômica que envolve a Previdência. Porque a Previdência, o estudo setorializado da Previdência é muito limitado. É isso que eu tenho visto muitos colegas fazerem. Outro dia eu fui em debate na USP e o professor, o pesquisador, é um grande especialista na área microeconômica da Previdência. Ele tinha modelos. E as conclusões que esse tipo de análise levam são sempre assim: você tem que aumentar receitas e reduzir gastos, porque esse sistema, inevitavelmente, está fadado a não existir mais no futuro. Porque ele é inviável. No futuro nós teremos uma quantidade enorme de idosos, poucos ativos, ou seja, o gasto vai ficar exponencial, a receita nunca vai chegar a cobrir esse gasto, e nós vamos ter, portanto, que dar previdência apenas para os mais pobres, aqueles que não têm condição nenhuma de fazer um plano privado de previdência. Porque daqui para frente vai ser o saldo quem puder. Quem tiver renda vai para os bancos, vai fazer um plano privado de previdência, e quem não tiver, para manter um mínimo de solidariedade social, porque a coesão social ela é útil para a estabilidade política, nós vamos manter um plano bem pobre para os pobres, né? Como a gente costuma falar. Então, como que a gente chega nessas conclusões? Como é que prevalecem essas ideias? O que está por trás da ordem dessas ideias? Como se elaboram? Então, eu vou começar dizendo para vocês, fazendo um breve histórico do período 2003, 2015, até 2016, nesse primeiro momento. Todo mundo sabe que os 3 últimos governos petistas se notabilizaram por ter no gasto social o seu elemento de dinamismo econômico e político. O gasto social foi, sem dúvida nenhuma, um grande driver, como a gente chama na economia, do crescimento econômico. Ele era capaz de dizer o quanto o PIB ia crescer, porque exponenciava o consumo das famílias, o consumo das famílias induzia o investimento das empresas, e o investimento das empresas fazia com que novos empregos fossem gerados, empregos formais. Esses empregos formais faziam com que a arrecadação tributária crescesse mais do que crescia o PIB. A gente diz que isso na economia, a elasticidade da receita, porque o PIB crescia e a receita crescia a taxas mais altas do que o crescimento do PIB. E nós passávamos, então, a aumentar gastos com um retorno em receitas que nos deixava absolutamente tranquilos para continuar uma política social. Foi isso que notabilizou os 3 últimos governos. Quer dizer, eu diria os 2 primeiros governos, né? Os 2 governos Lula, foi isso. Então, a conexão entre benefícios sociais e dinamismo econômico era muito clara. Qualquer economista, qualquer espectro ideológico chegaria a essa mesma conclusão. Então, ali nós tínhamos o tripé social. Existe o tripé macroeconômico, né, que é considerado o tridente satânico, que é a taxa de juros alta, o câmbio valorizado, a flexibilidade cambial e as metas fiscais, mas também tinha o tripé social. E o que era esse tripé social? Era a política de correção do salário mínimo, muito acima da inflação, o crédito, que teve um crescimento fantástico. Nós passamos de uma relação crédito-PIB de 23%, uma relação crédito-PIB hoje de 55%, então o crédito foi um desses esteios desse tripé, e o outro era o gasto social. Então nós juntávamos salário mínimo, crédito e gasto social, sendo que o gasto social altamente vinculado ao crescimento do salário mínimo, uma política virtuosa
que provocou o crescimento econômico por muito tempo. Só para dar um número que é um número impactante, o crescimento do salário mínimo entre 1995 e 2013 foi de 116,3% em termos reais. O salário mínimo cresceu. E o salário mínimo contribuiu com quase 3/4 da redução do índice de Gini, que caiu 12% nesse período. E o canal da Previdência foi o canal mais importante para que o salário mínimo provocasse esse impacto de redução da pobreza. De forma que 38% desse impacto do salário mínimo na redução da pobreza se deu pelo canal da Previdência. Claro, nós sabemos que a Previdência representa um gasto hoje de mais de 8% do PIB e que, portanto, a magnitude desse gasto faz com que ele tenha um peso muito maior do que qualquer outra política social, e por isso a Previdência é o principal canal. Isso vários pesquisadores já chegaram a essa conclusão não é apenas minha. E com isso, 35 milhões de pessoas saíram da pobreza e nós tivemos um período que foi saudado como um evento histórico único. Nunca antes nós tínhamos tido no Brasil e na América Latina, porque não fomos só nós que fizemos essa política. É importante que se diga. Não foi só o Brasil que usou o tripé social. Vários países usaram, inclusive países de governos conservadores, utilizaram as mesmas políticas e muitos deles com um sucesso maior do que o nosso, em termos de combate à pobreza. Para ver esse ufanismo brasileiro, a gente tem que olhar para os nossos irmãos da América Latina, que muitos deles, a Argentina, a Venezuela, o Peru, conquistaram um patamar de salários em relação ao PIB maior que o nosso. O salário mínimo do Uruguai, nós temos 4 países com salário mínimo superior ao do Brasil. É claro que a política de recuperação do salário deles teve um impacto na pobreza muito superior ao nosso. A Venezuela erradicou o analfabetismo. Enfim, tem uma série de dados mostrando que outros países da América Latina, nessa mesma fase, conquistaram também importantes patamares na área social. Bom, essa mudança, como todos nós sabemos também, só foi viável dentro de uma conjuntura internacional favorável. O vento estava a favor do plano externo. De 2003 para frente havia uma enorme liquidez internacional e nós capturamos grande parte dessa liquidez internacional. Nós também tínhamos um período aí de crescimento do preço das commodities e nós também faturamos alto com o crescimento do preço das commodities. Isso tudo aliviou aquilo que a gente chama em economia de restrição externa, porque em todos os períodos anteriores, quando o Brasil esboçava um crescimento econômico, nós éramos bloqueados por restrições externas. O que significa isso? Significa que as importações começavam a crescer, as importações de máquinas, de equipamentos, de bens de consumo de luxo, e a gente acabava estrangulando a balança comercial, que levava a desvalorizações cambiais muito grandes e que, por conclusão, acabavam provocando um processo inflacionário e o governo teria que, finalmente, fazer políticas recessivas para segurar as contas externas e a inflação. Então, era sempre esse o desfecho de todo o processo de crescimento até hoje no Brasil. E nessa fase não foi assim. Por quê? Porque nós tivemos um alívio externo muito grande. Pegamos grande liquidez internacional, com o crescimento de um ciclo de commodities muito importante, e nós não tivemos esse bloqueio no plano do balanço de pagamentos, no plano externo. Por outro lado, nós também não tivemos bloqueio fiscal, porque, como eu expliquei antes, as receitas cresciam mais do que a taxa de crescimento do PIB. Eu tenho estudos incríveis mostrando isso. A taxa de crescimento da receita da Seguridade Social crescendo a mais de 9% ao ano, enquanto o PIB crescia a 4%. Então, nós tivemos um alívio fiscal muito grande nessa fase. Alívio externo e alívio fiscal, tudo ia de vento em pouco. Mas, de fato, essas políticas de impacto social, embora elas tenham fantástico efeito sobre a pobreza, elas não têm impacto sobre a estrutura produtiva. Políticas sociais não transformam a estrutura produtiva, certo? E o que aconteceu nessa fase é que nós não tomamos as providências necessárias para, no período de bonança, transformarmos a estrutura produtiva. Pelo contrário,
nós andamos para trás, nós retrocedemos, porque a nossa indústria foi cada vez mais tendo uma participação menor no PIB. Para vocês terem uma ideia, em 2004, a nossa indústria tinha uma participação no PIB de 17%. Hoje, 2016, não faz tanto tempo assim, a nossa indústria participa com um pouco mais que 10% do PIB. E o número de empregos que nós perdemos, emprego no setor industrial, foi uma coisa esmagadora. Então, nós primarizamos a nossa economia, não tivemos uma política industrial arrojada, houve um processo de primarização da economia. Hoje nós somos exportadores de ferro, petróleo, soja, animais vivos. Nós somos os maiores exportadores de carne bovina, carne suína. E somos isso hoje. Nós somos hoje uma economia muito próxima a 1930. Exportadores de bens primários, né? Semi-industrializados no máximo. Bom, isso foi a consequência do ciclo de commodities. Óbvio que nós fomos empurrados para o que nós éramos, aonde nós tínhamos mais vantagens competitivas. Isso não significa dizer que nós não tínhamos escolhas. Nós tínhamos escolhas, né? Mas essas escolhas não foram feitas e os ventos externos mudaram. Mudaram em 2008, quer dizer, a crise americana começou em 2007, mas só vai nos atingir no último trimestre de 2008 e só vai nos derrubar de fato em 2009. Em 2009 e 2010 houve uma fantástica reação. A política macroeconômica do Ministério da Fazenda e do Banco Central, por incrível que pareça, foi uma coisa inesquecível. Eu acho que vai ficar na memória da história econômica brasileira no nosso ano de 2010, quando o governo utilizou os bancos públicos para fazer uma reação à escassez de crédito no mercado financeiro nacional e internacional. Entrou o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica ofertando crédito para as empresas sobreviverem à crise. O governo corrigiu o salário mínimo num patamar muito superior aos anteriores, corrigiu os benefícios da assistência social de uma forma extremamente generosa, reduziu-se a taxa de juros. Enfim, a reação foi assim, by the book, uma reação fantástica a um período de crise fatal, que nos teria atingido de uma forma extremamente grave se a reação não tivesse sido vigorosa. E exatamente porque a reação foi vigorosa, no ano de 2010, o Brasil cresceu mais de 7%. Mais de 7% daquele ano. Bom, em 2011, a gente vira uma página. Né? A gente vira uma página em 2011. O que vai acontecer em 2011? Né? Em 2011, o governo Dilma assume e a interpretação sobre o que estava acontecendo na economia brasileira é completamente diferente. Eu acho que o governo Lula deixou um patamar de políticas econômicas que, se a presidenta Dilma tivesse continuado, nós teríamos surfado ali naquela onda de combate à crise e de se voltar para o dinamismo interno da economia. Mas o que acontece em 2011 é que a nova equipe econômica, ela remodela completamente a política macroeconômica a partir dali. Por quê? Porque o entendimento, naquela época, o entendimento era que o país tinha crescido demais. Crescer mais de 7% era algo pouco usual, né, no Brasil. Isso era a época do milagre que se crescia nesse patamar. E se entendia que aquilo era inflacionário. Por quê? Porque a nova equipe econômica era uma equipe mais conservadora, que acha que crescimento provoca inflação, né, antes de mais nada. Então essa equipe era mais conservadora e ela passou a entender que a partir dali o ciclo de crescimento pelo estímulo ao consumo estava esgotado, que era a hora do Estado se retirar da economia e dar espaço ao investimento privado. E que para dar espaço ao investimento privado tinham duas variáveis que estavam completamente desalinhadas para o investimento retomar. Quais as variáveis estavam desalinhadas? Juros e câmbio. Os juros estavam extremamente altos e o câmbio muito valorizado. Então, tinha que baixar a taxa de juros para os investimentos virem, para os empresários se sentirem estimulados, com um preço menor do financiamento dos seus investimentos, e tinha que desvalorizar o câmbio para estimular as exportações, porque nós já tínhamos ali iniciado um problema na balança comercial.
nós começamos a fazer déficit na balança comercial há um certo tempo e era preciso estimular as exportações. Pois bem, só que, como eu disse para vocês, a equipe era mais conservadora. Baixar a taxa de juros e desvalorizar o câmbio era a injeção na veia da inflação. Os preços iriam subir, inevitavelmente, porque a inflação que viria do câmbio desvalorizado e a inflação que viria pelo acréscimo de demanda provocado supostamente pelo investimento privado que viria como estímulo da taxa de juros menores, teria que ter como contrapartida um aperto fiscal para segurar os preços. Para não ter um escolamento dos preços, teria que ser feito um ajuste fiscal ali. Então, o ajuste fiscal começa em 2011. É absolutamente lamentável que a presidenta Dilma seja cobrada por um ajuste fiscal que essa equipe iniciou em 2011. Alguns economistas dizem, não, mas aí o superávit começou a cair até fazer um déficit, você diz que a política não era expansionista. Eu digo que a política não era expansionista. Nem todos os gastos subiram. Eu não vou mostrar aqui, mas tem um outro artigo que eu escrevi, mostrando que em economia o que interessa não é a magnitude absoluta do gasto, e nem muito menos a relação gasto-PIB, mas é a taxa de crescimento real do gasto que importa. E quando você vai estudar a taxa de crescimento real do gasto, o que se verifica é uma desaceleração da taxa de crescimento do gasto, principalmente do gasto com investimento, né? Mas o que eu quero dizer é que ali muda a estratégia do governo. A relação entre o Estado e o mercado muda em 2011, quando o governo Dilma opta por abrir espaços, criar estímulos e incentivos ao investimento privado, certo? Então, o que eu vou fazer a partir de agora é mostrar quais são esses traços do governo Dilma que me permitiram chegar a essa hipótese de trabalho. A hipótese de trabalho, então, é que há, a partir dali, um processo de privatização e de financiarização da economia brasileira, talvez maior do que da era Fernando Henrique Cardoso. Em termos de valor, é maior, eu não tenho nem dúvida, certo? Mas é uma privatização disfarçada, porque ficava um tanto quanto constrangedor que o Partido dos Trabalhadores fosse portador de um processo de privatização. Então, a forma como ela foi acontecendo é uma forma disfarçada, né? Porque não é mais de empresas públicas que são transferidas ao setor privado, né? A privatização vai acontecer através dos leilões de infraestrutura. Eu não estou aqui discutindo se isso é bom ou ruim, não estou discutindo, estou dizendo que aconteceu, certo? E aconteceu isso, vários leilões de privatização de infraestrutura na área de portos, aeroportos, hidrelétricas, que, se vocês me permitem, eu vou enumerá-los aqui daqui a pouco. Mas então, o que o governo vai fazer para abrir espaço para o investimento privado? Ele vai baixar os juros, vai desvalorizar o câmbio, vai fazer parcerias público-privadas, que é um nome amenizado do termo privatização, né? Vai fazer uma extravagância no campo das desonerações tributárias. E, claro que a redução dos gastos vai significar exatamente a redução dos gastos no investimento público para abrir espaço para o investimento privado. É o recuo do Estado, um recuo total. Isso é uma nova estratégia entre Estado e mercado, né? Bom, a gente sabe que isso não funcionou. Hoje a gente sabe que isso não funcionou, os investimentos não deslancharam, mesmo os investimentos das PPPs não deslancharam. A queda da taxa de juros durou de setembro de 2011 até abril de 2013, durou um pouco. Nesse período, a presidenta Dilma deu muita desoneração, fez vários leilões, enfim, deu uma série de estímulos e não funcionou. O que acabou acontecendo é que a inflação veio à tona, ultrapassou o limite superior da meta, ficou ali no limite da meta, com alguns pontos percentuais, e o governo voltou a subir a taxa de juros porque entendeu que aquela pressão inflacionária seria insustentável, né? Era preciso subir os juros para que o câmbio cedesse e os preços caíssem, voltando de novo à velha política de usar juros para atingir o câmbio e assim baixar os preços. Bom, mas eu queria falar um pouco mais de por que eu acho que houve privatização, né?
Olha o que aconteceu com a taxa de crescimento dos investimentos. Digam se isso não é um sintoma de privatização. Entre 2007 e 2010, a taxa de crescimento real anual do investimento do governo central era de 35%. Uma extraordinária taxa de crescimento do investimento do governo central, obviamente. Depois vocês percebem, de 2011 a 2014, que o investimento vai ceder. Em 2011, pé no freio total, cai menos 12%. Depois, em 2013, menos 4,7%. Em 2014, o investimento volta a ter aí um suspiro de 13,7% em função da Copa do Mundo, do ciclo eleitoral e das obras das Olimpíadas. Então, dá um crescimento aí de 13,7%, mas em 2015, um tombo de menos 12%. O fato é que, nos 5 anos de governo Dilma, a taxa de crescimento do investimento foi negativa em 3 anos. Vou dizer uma coisa para vocês, é preciso um esforço muito grande para conseguir isso. Se plantar uma taxa de crescimento do investimento negativa de 12%, olha, vou contar uma coisa para vocês, é preciso muito empenho. E o investimento público caindo, a gente já viu vários exercícios econométricos lá no Instituto de Economia, a gente sabe que o investimento privado, ele reage com muita elasticidade, ele é muito sensível ao investimento público. Quando o governo desonera, mas compensa, por outro lado, com a queda do investimento, o capital privado não investe, ele não se sente estimulado a investir. As desonerações são mais do que compensadas com a queda do gasto do governo. O governo é um player. Se ele sai, as empresas vão vender para quem? Certo? E, além disso, a taxa de juros voltou a subir novamente. E as exportações não deslancharam. Por que as exportações não deslancharam? Porque o governo, de novo, subestimou a desaceleração da economia mundial. A redução do crescimento da China, um crescimento menos dinâmico dos Estados Unidos e, mais do que isso, a redução do crescimento dos nossos parceiros na América Latina, Argentina, Chile, eles sofreram também, como nós, o baque da crise externa e cresceram cada vez menos. E eles são os nossos grandes parceiros comerciais, as nossas exportações se dirigem muito para a América Latina. Então, o governo achou que apenas desvalorizando o câmbio ele conseguiria levar as exportações. Não é verdade isso. Existem vários estudos mostrando que o câmbio é muito mais sensível ao crescimento da renda externa do que a queda dos preços que vem com a desvalorização cambial. Então, não cresceram as exportações, não cresceram os investimentos e o governo Dilma continuou pisando no freio dos investimentos públicos. Certo? E ao pisar no freio dos investimentos públicos, tentou fazer leilões. Então, eu vou falar um pouco dos leilões aqui. Para vocês terem uma ideia, em 2012, foi criado pelo governo Dilma um pacote de leilão de infraestrutura, cujo grande patrocinador, o grande agente financeiro dos futuros concessionários, era o BNDES. O BNDES estava lá de plantão para financiar as futuras obras que seriam feitas. Em 2012, o governo lançou o Programa de Investimento em Logística, o PIL, certo? E esse programa incluía um conjunto de projetos para o setor privado fazer obras, particularmente na área de rodovias, certo? Ali, o programa realizou de 4.890 quilômetros de rodovias que foram privatizadas. Em 2015, mais 7.000 quilômetros de rodovias foram privatizadas, certo? Na área de aeroportos, o plano de investimento em logística foi melhor sucedido. Na área de aeroportos foram privatizados, em 2011, o primeiro aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal. Em 2012, o de Brasília, o de Guarulhos e Campinas. E em seguida, o aeroporto de Galeão e o de Confins em Minas Gerais. E em 2015, se não fosse pelo tumulto do processo político, seriam privatizados o aeroporto de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Mas também em 2015 estavam programados algumas concessões de aeroportos regionais, concessões de privatização, a mesma coisa. De Araras, em São Paulo, Bragança Paulista, Caldas Novas, em Goiás, Amarais, em São Paulo, Itanhaém, também em São Paulo, Jundiaí e Ubatuba, também em São Paulo. Estava tudo programado no ano de 2015.
Na área de portos, também não foi pouco que se privatizou. A primeira rodada de leilão de arrendamento se deu nas áreas de Macuco, Paquetá, Ponta da Praia, todas no Porto de Santos, e seriam leiloados mais de 29 terminais, 21 deles em Santos e os demais no Pará. Não. 9 em Santos e 20 no Pará. E mais 21 terminais seriam autorizados para serem construídos por empresas privadas. Então, reparem, é uma retirada do Estado. O Estado reduz o investimento público e concede esse espaço ao setor privado. Na área de petróleo, aconteceu o leilão de Libra. Todo mundo sabe que isso aconteceu ali. O pré-sal foi descoberto em 2007 e a partir da descoberta desses 100 bilhões de barris de petróleo, um novo marco regulatório foi lançado ali. Acabava-se com o regime de concessões e passava a existir contratos de partilha a partir daquele momento da existência do pré-sal. O primeiro leilão do pré-sal aconteceu sob muitos protestos da sociedade em 2013, leilão de Libra, né? E ali a Petrobras seria a principal operadora, a operadora única, né? E as demais empresas iriam contribuir para o fundo social e parcela do petróleo ficava com a União e a Petrobras faria a gestão como operadora única. Bom, o interesse nacional não seria prejudicado até ali, né? Embora houvesse muito protesto de que a Petrobras deveria ser a única a explorar o pré-sal, porque aí nós teríamos controle sobre a produção do petróleo, né? Mas, nesse leilão, outras 5 empresas também foram vencedoras. Além da Petrobras, 2 empresas chinesas, a CNPC e a CNOOC, uma anglo-holandesa, que foi a Shell, uma francesa, que é a Total. Essas empresas ficaram com 12 bilhões de barris de petróleo para serem explorados. Então, muito se dizia na época de que nós perderíamos o controle da produção de petróleo, porque a partir dali, quando você privatiza uma parte dessa produção, você está entregando a demanda externa. Então, eles vão explorar na quantidade que eles quiserem e usar a tecnologia que eles desejarem. Então, ainda existia o perigo da perda da nossa tecnologia, que foi construída por dentro da Petrobras, com um esforço muito grande. Isso poderia ser perdido com o tempo, porque essas empresas fariam suas compras dos países de origem, elas utilizariam a tecnologia e os recursos humanos dos seus países de origem e nós teríamos ali uma certa perda. Bom, mas foi uma privatização que aconteceu em 2013, mas isso pode ficar muito pior, porque o senador José Serra, atual ministro das Relações Exteriores, colocou um projeto para votação no Senado, retirando a Petrobras da posição de operadora única. Quer dizer, não retira completamente porque, na época, o governo Dilma entrou nas negociações, certo? E nesta negociação, por que eu estou falando do pré-sal e do petróleo, etc? Porque na negociação desse projeto de lei do senador José Serra, a presidenta Dilma aceitou que a seguinte condição fosse imposta, que a Petrobras continuaria sendo a operadora única, mas se ela não reclamasse em 30 dias, se ela não pedisse para ficar com a área, com a produção da área em 30 dias, o Conselho Nacional de Produção Energética, de Política Energética iria decidir. E a gente sabe a influência das empresas estrangeiras no Conselho Nacional de Política Energética. Então, claro que a Petrobras não vai reagir. A Petrobras não tem condições de reagir para nada agora. Pelos próximos 3 ou 4 anos, a Petrobras não tem condições. E essa coisa passou dessa forma, por quê? A promessa para a presidenta Dilma é que, na contrapartida, não haveria oposição do seu governo em obstruções com os projetos de reforma da Previdência. E nem com a recriação da CPMF. Petróleo contra a Previdência. Petróleo contra a CPMF. Certo? E aí os senadores do PT aprovaram, votaram junto com o Serra. Pela primeira vez no Senado, votaram junto. Vocês ouviram isso na televisão? Né? Ninguém entendeu nada. Certo? No dia seguinte estava todo mundo pasmo, né? Porque todo mundo defendendo que o petróleo é nosso, caramba, e de repente a gente vai saber que isso foi negociado
para não haver obstrução à reforma da Previdência e a CPMF. Bom, mas as privatizações nessa área de infraestrutura e de petróleo não param aí não. No setor da saúde, quem estuda saúde já cansou de relatar isso, né? As privatizações, elas são disfarçadas, elas vão desde renúncia fiscal em favor de empresas privadas, né? Que a gente sabe que são muitas, eu acho até que eu trouxe aí, a compra de planos privados para os funcionários públicos, certo? Os funcionários públicos têm plano privado de previdência e de saúde. E gastos diretos do governo federal, estadual e municipal na forma de transferência a instituições sem fins lucrativos. Fora a prática de profissionais de saúde que são duplamente filiados, a defesa explícita dos interesses médicos e empresariais dentro do sistema de saúde e dos interesses de fornecedores de insumos, enfim. O que eu gostaria de chamar a atenção era para o caso especial das isenções e de renúncias fiscais que são dadas no setor de saúde, que vão desde vou chover no molhado, né? Vou chover no molhado, mas não custa, né? Dedução de gastos com despesas médicas do imposto de renda da pessoa física, dedução das despesas operacionais do imposto de renda da pessoa jurídica, de gastos com assistência médica para empregados realizados pelas empresas. As isenções para as instituições de saúde classificadas como filantrópicas e sem fins lucrativos, de contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica. As deduções de PIS e COFINS para as empresas produtoras de medicamentos, produtos químicos e farmacêuticos, enfim. Vamos parar de listar, porque vocês conhecem melhor do que eu essa lista. Aliás, eu pego uma fazenda essa lista, para poder fazer meus artigos, né? E o que acontece? São recursos que o governo abre mão que poderiam estar dentro do SUS. São recursos que o governo abre mão, que viram margem de lucro para essas empresas, que poderiam estar dentro do SUS, proporcionando uma saúde de muito melhor qualidade para a população brasileira. Certo? Isso não se reverte em melhor saúde para a população. Esse é que eu, se revertesse, a gente até recuava no argumento. Mas as isenções não garantem que, do outro lado, as empresas respondam com preços menores, com mais investimentos, com mais emprego. Não há nada que garanta isso. Certo? Então, olha só. Eu vou falar das desonerações do setor de saúde. Vocês podem perceber que, a partir de 2011, 2012, 13, 14, é que elas começam a crescer de fato, que é a política que eu estou defendendo aqui, as estratégias, as escolhas do governo Dilma. 20 bilhões, 23 bilhões, 25 bilhões é a estimativa para 2015 das desonerações no setor de saúde, certo? Bom, então o governo federal patrocina o consumo de planos privados de saúde pelas empresas e pelas pessoas, a gente sabe disso, certo? O sucateamento do SUS faz o quê? Quando você sucateia o SUS, as pessoas passam a adquirir a noção de que, se elas quiserem marcar um médico, um especialista em qualquer área, ortopedia, oftalmologia, traumatologia, qualquer coisa dessas, elas não vão encontrar aquele profissional disponível. Talvez leve uma semana, 15 dias. Se elas desejarem fazer o exame, também não conseguirão fazer o exame menos de 3 meses. Se elas quiserem fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, esperem mais de 1 ano e meio. Tem 14 mil pessoas na fila de espera de cirurgia no Rio de Janeiro. Os médicos lá já consideram isso uma mortandade de pessoas no SUS, porque são pessoas que morrem antes da cirurgia. Tem 14 mil pessoas na lista. Eu fui dar um seminário para os médicos e um não aguentou, levantou e disse: olha, eu sou diretor do hospital de Bom Sucesso, eu quero dizer que lá, aí disse, não sei quantas mil pessoas na fila de espera. Eu não sabia que as desonerações eram tudo isso. A gente briga por luvas, a gente briga por material cirúrgico e não consegue. Não teria energia para fazer as cirurgias. É um escândalo, é um escândalo. Então, quando os cidadãos sabem disso, eles são induzidos, ou melhor, eles são empurrados a comprar um plano de saúde vagabundo qualquer, porque eles acham que aquele plano privado vagabundo pode dar um médico para eles antes do prazo do INSS, ou uma cirurgia antes do prazo do INSS. Então é isso que eu chamo de privatização mais financiarização. Por quê? Quem oferece isso aos cidadãos? Os bancos, certo? O sujeito vai no banco, ele é assediado
por um gerente que pergunta: você já tem um plano de saúde? Vamos fazer um negócio aqui? É nos bancos que isso acontece. Então, o sucateamento do serviço público, ele é muito conveniente. Ele é muito conveniente aos bancos. Há um esquema entre Estado e bancos de financiarização dos serviços públicos de saúde. O sucateamento empurra as pessoas para esse raciocínio. É a mesma coisa com a Previdência. Você sucateia a Previdência e cria uma expectativa absolutamente negativa para o futuro da Previdência, tanto dos servidores públicos quanto dos trabalhadores do setor privado, e as pessoas são assediadas pelos bancos porque elas não têm mais certeza, não têm segurança nenhuma de que elas terão uma renda digna na sua velhice. Elas vão e complementam com o fundo. É tudo que os bancos querem. Os bancos não querem nem que o governo faça a reforma da Previdência. Os bancos só querem que o governo anuncie, porque só pelo anúncio, eles não têm vergonha de publicar nos jornais. Eu tenho vários recortes, eu sou daquelas pessoas, eu devo ter um conteúdo masoquista, porque na frente da minha parede eu colo as notícias de jornais com as declarações dos bancos dizendo: só com o anúncio da reforma da Previdência a nossa carteira quadruplicou. Entenderam? Então isso é feito na saúde e é feito da mesma forma com a Previdência. É isso que se chama de financiarização da oferta dos serviços que são universais, que o Estado deveria estar oferecendo e que, por um esquema de poder, não por falta de recursos. Não há falta, olha só. Eu vou dizer para vocês uma coisa: vocês hão de sair daqui com a certeza de que o que nos falta são determinações políticas, cidadãs, mas não recursos. Olha, eu não preciso dizer isso para vocês estão na fazenda. Vocês sabem que o problema não é dinheiro. Vocês sabem que o problema não é dinheiro. O governo acabou de ser pressionado a pagar mais de 70 bilhões de reais no final do ano e tirou de onde? Tirou de onde? Da conta única. Da conta única que fica no Banco Central, que eu, antes de vir para cá, fui conferir para ver quanto tinha na conta única. Quanto tinha na conta única? 989 bilhões de reais na conta única do governo. Recursos disponíveis, liquidez na conta única. Está lá no banco. Olha, quando eu dou aula, eu ando com o papel de aluno e aluno. Vocês estão vendo, está marcado? São poucos alunos do doutorado, são 10 alunos, não adianta mostrar que aluno da graduação. Eu marco assim, e falo: você está vendo? É isso que tem na conta única do governo. Foi por isso que o governo pagou a Caixa Econômica, pagou o BNDES, pagou as pedaladas todas. Em dezembro, o TCU fechou um acordo em outubro, em dezembro o governo pagou, tirou de onde? Só 1,5 bilhão foi o lançamento de título da dívida pública para recolher os recursos. O resto foi tirado da conta única, o governo mesmo explicou isso. O déficit nem aumentou, porque tinha dinheiro. Entendeu? Não, gente, é muito triste. Não dá. E na educação? Na educação é a mesma coisa, né? A educação, a parte que me toca mais de perto. Eu estou chegando a Previdência, mas eu preciso fazer o roteiro. Eu preciso fazer esse roteiro, senão ninguém entende por que a Previdência está sob ataque. Certo? Pensa que é uma coisa contra os velhos, que é uma que claro, no final são eles que vão pagar o pato. Não pode falar essa palavra. Não é. Bicho nenhum. Certo? Eu sou vegetariana. Não pago pato, sou vegetariano, como verduras. O fato é que na educação, os caras fazem o seguinte: FIES, na meninada, né? Financiamento para eles estudarem em escolas públicas. Vocês querem estudar? Não tem problema, não, pode comprar. Só que você vai contrair um empréstimo com uma taxa de juros um pouco menor que no mercado, mas é um empréstimo. Os garotos saem da faculdade sem saber se tem emprego, mas sabem que tem uma dívida. Certo? Não tem certeza de nada, mas certeza da dívida eles têm. O outro é o ProUni. O que é o ProUni? É a criação de uma vaga numa universidade privada com uma bolsa do Estado. Sendo que esta vaga nessa universidade privada, o governo paga muito mais do que a prestação que um aluno do lado da carteira dele paga pela mesma universidade. Vocês sabiam disso? Outra coisa, o reitor da UFRJ, eu posso estar fazendo uma afirmação aqui leviana, mas foi o que eu li nos jornais, foi o que eu li, então
Eu não tenho comprovação disso, mas o que se sabe é que o reitor da UFRJ, um colega nosso, porque eu tenho a mais elevada estima, que é da área de educação, né, ele provou para a presidenta que para cada uma vaga que ela criava na universidade privada, ele poderia criar 3 na UFRJ. Você soube disso? Relação 3:1. Aí eu pergunto para vocês, então por que é criada a vaga na universidade privada e não na pública? Para ocupar a capacidade ociosa das universidades privadas. Não tem, tudo bem, bom. Tudo bem se a universidade pública tivesse qualidade. Se eu não tivesse que dar aula nos containers dentro da UFRJ, eu dou aula em container, tá certo? Eu dou aula em container na UFRJ, porque houve uma expansão do número de vagas e nós não tínhamos sala de aula, então o governo aluga container, então um container em cima do outro a gente dá aula em container. Eu falo, meu colega do lado escuta, porque a divisória é uma coisa fina, entenderam? Eu não vou me queixar da UFRJ, porque não é para fazer isso aqui, nesse momento, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, essa é uma estratégia de Estado. Isso não é falta de dinheiro, isso não é arrojo fiscal, isso é uma estratégia de Estado que significa a financiarização de serviços públicos na área de saúde, na área de educação, né, na área de habitação popular. Inclusive, eu tenho um trabalho fantástico de um aluno meu, já tem vários na UFRJ, mostrando que Minha Casa Minha Vida é uma coisa nessa mesma direção. Que você está ocupando a capacidade ociosa da indústria da construção civil e em troca as casas são de péssima qualidade, localizadas lá no fim do mundo, né? Tudo é ruim, não tem acesso a transporte até lá onde elas são construídas e depois elas são abandonadas pelas pessoas, porque as pessoas não têm condição de viver ali onde as casas foram construídas. São locais de alto risco, né, de grande criminalidade, etc. E tal. Enfim, há uma certa estratégia do Estado aqui, certo? Mas não se pode dizer de forma nenhuma que os gastos sociais não tenham sido o ponto emblemático desses governos. De fato, os gastos com previdência e com assistência social e com seguro-desemprego foram o ponto alto desses governos e eles tiveram um grande impacto na geração de emprego e na redução da pobreza. Porém, por que essa política foi escolhida? Porque, óbvio que a gente sabe que o gasto social é uma escolha também. Né? Nem todo gasto social é uma escolha isenta de preferências, certo? Então, olha só. O que acontece aí? Eu tenho os gastos em percentual do PIB, médias anuais por período, com assistência social, previdência, saúde, educação e saneamento. Então, gasto com assistência social, você vê que passa de 0,7% do primeiro governo Lula, 2003-2006, para 1,2% do PIB do primeiro governo Dilma, 2014. Previdência não é uma coisa tão absurda, né? Previdência ficaria em torno de 8,6%, certo? Não está essa coisa explosiva quando medida em relação ao PIB, certo? Você pode dizer, mas explode em termos absolutos. Não interessa em termos absolutos, não é coisa de economista falar que o gasto cresce em termos absolutos. O gasto cresce no mundo em termos absolutos, desde o início do século XX que o gasto cresce em termos absolutos. Não é assim que se estuda a economia? Você tem que relativizar, você tem que ver o gasto em relação a alguma coisa, em relação ao PIB, em relação ao gasto total. Enfim, você tem que comparar as variáveis macroeconômicas. Em termos absolutos, tudo cresce, certo? A população cresce, o gasto cresce. Assim também cresceram todos os gastos, não foi só o de previdência. Mas vocês veem que a mudança foi tão grande. E em saúde nós tivemos um retrocesso. Nós gastamos em 2011 e 2014 1,5% do PIB, que é menor do que nós gastávamos no período 2003-2006. Educação houve uma grande melhora, passa de 0,7% para 1,2%. Saneamento eu não vou comentar, não precisa, desnecessário, certo? Desnecessário porque é vergonhoso o que se gasta com saneamento desse país, tá? Agora reparem como tem alguma coisa errada nisso. O que é errado aí? Como que eu posso gastar a mesma coisa em assistência social e educação de nível superior? 1,2% do PIB. Olha, quatro. 1,2% do PIB em assistência social e 1,2% do PIB em educação. Tem alguma coisa errada com a nossa política social, certo? Ontem
o governo alemão noticiou ao mundo que todas as universidades alemãs serão públicas e gratuitas. Vocês ouviram isso? Paris, vocês acham como que a gente pode avançar gastando 1,2% do PIB com educação de nível superior? Gastando, desculpa a insistência, com saúde. Pra vocês terem uma ideia, né? Nós gastamos com saúde $475 ao ano, um valor abaixo do que, aquilo muito abaixo do que é gasto, em média, pelas economias desenvolvidas, $2.000 per capita. Entenderam? Eles gastam 2.000, a gente gasta $475 per capita. Né? E educação é isso, quer dizer, por que o governo escolhe assistência social e previdência? Assistência social é bastante compreensível. A previdência é obrigada a fazer isso. A Constituição manda, acabou-se. Não pode recuar. Né? Está lá, o cara contribuiu e vai ter que pagar. Assistência social não, é uma decisão estratégica do governo. Porque é barato. Porque é muito barato. Você atinge, né, 26 milhões de pessoas com uma renda baixíssima e um impacto político fantástico. Essa é a política ideal. Mas se você quiser ter uma estratégia de nação, a gente sabe que a ascensão social não é conquistada com uma renda de R$260, de R$160. A ascensão social é conquistada com a educação. Porque é isso que garante a mobilidade social. Educação garante uma formação de nível mais elevado, que garante empregos melhor remunerados. E assim se aceita socialmente. A gente conhece isso na pele, certo? E, no entanto, né, a gente pratica um gasto com a educação superior exatamente igual ao da assistência social, que é uma transferência. Não é que não há, eu sou a favor do Bolsa Família, não entendo o contrário, por favor. O Bolsa Família é absolutamente essencial, né, porque ele combate a fome diretamente, é um recurso que tira a fome. Né? Eu sou completamente a favor. Eu só acho que não existe um trade-off entre uma coisa e a outra, certo? Não existe por que eu cortar os demais gastos, porque eu gasto com o Bolsa Família, certo? Ao contrário, esses gastos juntos, eles são multiplicadores. Inclusive, nós temos um estudo de economia, mostrando que o multiplicador, se eu falar menos economista, eu sei que tem muito economista aqui, mas nem todos, o multiplicador do gasto da educação é assim: para cada R$100 de gasto com educação, volta em termos de PIB R$270. Ou seja, o multiplicador é de 2,7. O gasto que mais retorna em termos de PIB é o gasto com educação. E o gasto que mais retorna em termos de renda é o Bolsa Família. Entendeu? Então, qual é a dúvida? Quer fazer o país crescer? Por que não gasta em educação? O PIB dispara com o gasto em educação. Mas não é esse o objetivo. Vamos entrar na Previdência, certo? As políticas de desoneração tributária praticadas durante esse período. Na primeira coluna, em rosa, não sei se aquela que é na amarela clara, aqui é rosa, lá é amarela. Vocês podem ver a desoneração total praticada pelo governo de todos os tributos. Isso é retirado diretamente do site da Receita Federal. Até 2014, são dados efetivos. 2015 e 2016 são dados estimados. Tá? Então, reparem que a coisa começa a ganhar grandes proporções a partir de 2011. 152 bilhões, 182 bilhões, até que em 2015 atinge o patamar de 282 bilhões, ou seja, quase 5% do PIB. Bom, o governo diz que a Previdência tem um déficit de 85 bilhões de reais, mas pratica desonerações no patamar de 282 bilhões de reais. E mais, as desonerações de contribuições sociais especificamente são as seguintes: contribuição, por exemplo, para o INSS, que é a contribuição da Previdência Social. No ano de 2015, 62 bilhões de reais. De COFINS, 70 bilhões de reais. De contribuição social sobre o lucro líquido, 10,5 bilhões de reais. PIS/PASEP, 14 bilhões de reais. Os PASEP se destinam diretamente ao seguro-desemprego. Total das desonerações de receitas da Seguridade Social nessas duas colunas aqui finais. No ano de 2015, 157,6 bilhões de reais.
No ano de 2006, 142,9 é a estimativa, bilhões de reais. Ou seja, quase 3% do PIB. Então, vocês acham que é minimamente razoável aceitar uma proposta de reforma da Previdência que faça uma ginástica com os indicadores para reduzir gastos, sabendo que o governo abre mão de 3% do PIB de receita? Quer dizer que primeiro ele desonera, as receitas caem, aí ele vai depois propor uma reforma da Previdência para reduzir gastos? Isso não é privatização? Oi? Não é? Claro que é. É claro que é. Você vai depreciar a Previdência, você vai dizer que ela vai falir, que ela tem um rombo estrondoso, ano que vem o rombo será de mais de 100 bilhões de reais, e depois abrir mão da receita. Aliás, o Estado não conseguiu fazer uma política fiscal de respeito nos últimos 5 anos. Desonerou para aumentar os investimentos, para aumentar a margem de lucro das empresas privadas, achando que as empresas iam investir, não investiram, boicotaram o governo. Fez leilões, as empresas não investiram. A taxa de investimento foi negativa, menos 12%, certo? Se arriscou, reduziu a taxa de juros por um período de 1 ano, não investiram, certo? Depreciou o câmbio, não investiram. Sabe que o governo ainda não entendeu que é o gasto público que anima o investimento? Que cada vez que o governo faz uma rodada de ajuste fiscal, ele está aniquilando com a receita, com a arrecadação? O governo ainda não entendeu o círculo vicioso em que ele mesmo se colocou? Quando ele reduz o gasto, ele retira o Estado da economia. Quando ele retira o Estado da economia, ele deprime o investimento privado, que se sente menos estimulado a investir. Quando há menos investimento público e menos investimento privado, há menor lucro, menor emprego, menos salários, né? E isso tudo faz o quê? Derruba a arrecadação. E o governo recomeça o ciclo. Caiu a arrecadação, vou cortar mais o gasto. E ao cortar mais o gasto, ele deprime mais a economia. Arrecada menos. Novo déficit. Vocês acham que não se sabe disso no governo? É claro que se sabe. É claro que se sabe. Agora, o que não dá para compreender é como você põe Joaquim Levy dentro do governo para produzir uma taxa de crescimento de menos 3,8%. Como é que você põe o Joaquim Levy para programar isso na prancheta para você? Joaquim Levy entrou para fazer o ajuste fiscal, certo? E para sorte, né, da Previdência é que ele voltou atrás na desoneração da folha. Mas infelizmente para ele não deu tempo, porque a desoneração da folha só vai vigorar em 2016. Então ele perdeu a arrecadação de 2015. A receita do governo caiu 6% em termos reais em 2015 e os gastos cresceram mais de 2%, certo? Então deu nesse enorme déficit que hoje está difícil aí de solucionar. Então a política de desoneração tributária me permite a conclusão aqui de duas coisas. Em primeiro lugar, o que o governo desonerou em 2015, que significa 282 bilhões de reais, é maior do que tudo o que ele gastou em saúde, 93 bilhões, vamos somando, educação, 93,9 bilhões, assistência social, 71 bilhões, transporte, 12 bilhões, ciência e tecnologia, 6 bilhões. Então, o que ele desonerou significa mais do que ele gastou em cinco ministérios. É esse o patamar da desoneração desse país. E essa desoneração foi concedida sem pedir nada em troca. Não foi pedido mais investimento, não foi pedido o cumprimento da legislação trabalhista, não foi exigido o cumprimento da legislação ambiental, não foi pedido a incorporação de tecnologia nacional, não foi pedido nada em contrapartida a esse mar de recursos de desonerações. Elas simplesmente foram concedidas. Bom, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o governo, no frigir dos ovos de 2014, 31 de dezembro de 2014, o governo, diante da debate da arrecadação, do baixo crescimento da economia, o governo vai reagir cortando os gastos. E onde que ele vai cortar? Na Previdência, claro. Em 2014, 31 de dezembro, o que faz a presidente Dilma? Anuncia, presidente Dilma não, o ministro Nelson Barbosa, anuncia, todo mundo lá comemorando a ceia,
É anunciado para não ter reação, né? Eu acho, essas coisas não tem reação no dia seguinte. Anuncia uma reforma da Previdência, que significa mudança nas regras da pensão por morte. Todo mundo sabe, né? Que hoje a carência para acessar esse benefício é de 2 anos, que só as pessoas que demonstram uma relação estável ao longo de 2 anos têm acesso. Esse benefício, antes ele era concedido sem essa carência, ele era concedido de forma definitiva, agora ele é concedido de forma transitória, de acordo com a idade do cônjuge que ficou vivo, né? E claro que eu tenho que fazer um parêntese aqui, que foi uma das atitudes mais machistas do governo. Por quê? Porque isso é uma reação contra as mulheres. Eu cansei de discutir isso no Senado, gente. Os homens diziam abertamente que as mulheres eram extremamente oportunistas, se aproximavam dos homens idosos quando eles estavam próximos de morrer, para quando eles morressem elas ficarem com a pensão. Então elas passavam muito, elas se aproximavam com 22, 25, 27 anos, tinham uma vida extremamente longa, iam falecer aos 73 anos, e a sociedade tinha que pagar décadas de pensão por morte para essas mulheres. E, portanto, essa era a regra, isso acontecia com todas as mulheres, tinha que mudar a pensão por morte para mudar essa pouca vergonha. Certo? Claro que é uma posição machista, né? Você atribuir oportunismo às mulheres, né? Era assim mesmo que era discutido. Eu estou falando das palavras que eu ouvia no Senado, o debate tinha esse patamar de requinte. Pegavam a exceção, claro que tem menininha assim que aproxima-se de homens idosos, claro que tem, mas essa é a regra? Essa é a regra? É assim que vivem as famílias no Brasil? É assim que são os homens tolos? Não tolos. É assim que eles são? Que aceitam a companhia de uma mulher por interesse? É assim que é a coisa? Então as mulheres são os homens são bobos? Em Brasília é assim. Com base nesse sofisticado argumento estatístico e científico, se fez a reformulação da pensão por morte. É impressionante. O seguro-desemprego, o governo chegou à conclusão de que os trabalhadores também têm a mesma carga de oportunismo, de uma maneira geral, né? As pessoas trabalham para usufruir do seguro-desemprego, né? Eles não pensam na estratégia inversa, que o cara foi demitido porque a rotatividade do emprego no Brasil é muito alta, né? Eles acham que a rotatividade do emprego, olha só, gente, olha a sofisticação desse argumento. A rotatividade do emprego no Brasil é muito alta por causa da fortuna do seguro-desemprego. E não porque nós temos um mercado de trabalho miserável, né, cujos patrões não querem se responsabilizar de maneira nenhuma com os funcionários, não querem assegurar direito algum, e que demitem assim que o cara faz 3 meses. Fez 3 meses, eu demito. Entendeu? Não, o olhar é o oposto. Pode ser que existam os casos, sim, que as pessoas, mas não é a regra. Existem estudiosos do mercado de trabalho, no INCAMP, que eu acho que é o centro de mais estudo do mercado de trabalho, mostrando que a rotatividade do mercado de trabalho é elevada antes da existência do seguro-desemprego, certo? E que não tem nenhuma correlação entre uma coisa e a outra, mas o governo achou que tinha que reduzir o número de parcelas e aumentar a carência. Então a carência passou de 6 meses para 12 meses. E o número de parcelas caiu de 6 para 5. Tá bom? O governo foi adiante, fez o abono salarial. Vocês sabem o que o governo fez com o abono salarial? O abono salarial, ele é um salário adicional para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Certo? O cara ganha até 2 salários mínimos, tem direito a um salário adicional no final de um ano de trabalho. Normalmente é dezembro, estão recebendo junto com o 13º e tal. O que o governo faz? O governo, na crise, porque tudo isso está sendo feito na crise, entendeu? Isso não está sendo feito com a economia crescendo, empregos à vontade, renda crescendo, não, está sendo feito na crise, com uma taxa de crescimento negativo de 3,8%. Aí o governo decide que vai fazer a seguinte regra no abono: o sujeito só vai ganhar 1/12 multiplicado pelo número de meses que ele esteve empregado no ano anterior. Uma economia fantástica de recursos. Uma economia sensacional de recursos. Eu queria que o cara puxasse a economia que ele fez de recursos, certo?
para ver se isso menos faz cócega, o déficit que aconteceu aí. Mas uma coisa eu tenho que falar, porque nós somos todos funcionários públicos, que é a aposentadoria especial. Em 2011, durante o primeiro governo Dilma, o INSS entrou com um recurso no STF. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu posso estar errado, óbvio, né? Posso estar pegando informação errada. Qual é esse recurso? Aqueles que estivessem submetidos a condições de trabalho insalubres, sujeitos a organismos químicos, físicos, biológicos, que atingissem a sua integridade física e que prejudicassem a sua saúde, têm direito à aposentadoria especial com 15, 20, 25 anos de trabalho. Pois bem, o INSS entra com um recurso argumentando que, se a empresa tiver utilizado equipamento de proteção individual, EPI, o sujeito não tem direito à aposentadoria especial. E que, para isso, basta que a empresa prove que ela concedeu o equipamento de proteção individual. Aí, o que aconteceu? Os recursos por aposentadoria especial pararam até a decisão do STF. E 2 ministros já deram parecer favorável à extinção da aposentadoria especial. Certo? Então, vocês sabem que o equipamento de proteção individual não assegura 100% de segurança ao trabalhador, de integridade física do trabalhador, não assegura. Por que prospera um negócio desse dentro do governo Dilma? Me diga. Como prospera uma coisa dessas, gente? As aposentadorias estão lá, tem gente que consegue, né? Entra com recurso, consegue a aposentadoria especial, mas as aposentadorias especiais estão bloqueadas até a decisão do STF. O governo já conseguiu, já diminuiu o gasto, entendeu? Já conseguiu diminuir o gasto da aposentadoria especial. E as pessoas estão lá expostas, né? Enquanto isso, em 2016, as pessoas estão expostas. Bom, mas o golpe fatal foi o Fundresp. Quando a presidenta resolveu regulamentar o Fundresp em 2012. O governo Lula não fez isso. Passou o primeiro, porque isso é da época do Fernando Henrique. O Fundresp é da época do Fernando Henrique. Né? Mas o primeiro governo Lula não regulamentou. O segundo também não. A presidenta Dilma, em 2012, resolveu fazer isso. Vou regulamentar. Por quê? Gente, eu converso com esse povo lá, de planejamento a fazer. Eles têm a certeza mais absoluta do mundo de que o regime de previdência dos servidores públicos vai explodir. E eu mostro para eles, o déficit está caindo, o déficit caiu demais, caiu assim, de um patamar de 3% para zero, menos de 1% do PIB. Menos de 1%. Ele está estagnado nos últimos 3 anos. Por quê? Porque começou a existir menos concurso público, né? Por causa da terceirização. A terceirização faz com que os recolhimentos diminuam, né? Então, esse déficit ganhou uma estabilidade de em torno de 1% aí, do PIB, certo? Essa estabilidade, tá? Mas o governo insiste em dizer que precisa fazer uma reforma porque o déficit explodiu. Mas como se está caindo? Não tem que fazer porque daqui a 30 anos, a 40 anos, então entendo, o governo foi tomado de uma súbita crise de responsabilidade com relação ao futuro. Daqui a 40, 50 anos ele é extremamente responsável do que vai acontecer, mas não é responsável do que vai acontecer hoje, amanhã, com o SUS, com a educação, com a violência urbana, com a dificuldade de mobilidade urbana, mas é altamente responsável com a Previdência. Uma crise total, desmontal, sabe? O sujeito se acha, não é? A partir de um discurso como esse, que ele está fazendo uma gestão responsável das finanças públicas, porque ele está preocupado com 2030. E ele faz uma reforma hoje, sabendo que hoje o resultado fiscal é nenhum. Se fizer uma reforma da Previdência hoje, o resultado só vai aparecer 20 anos depois. E ele jura para todo mundo que está fazendo um ajuste fiscal. Hoje. Entenderam? Qual é o problema? E as pessoas acreditam que de fato isso está acontecendo ao longo da Previdência. Os homens de negócio acreditam nisso. O cidadão comum, os burocratas acreditam, da máquina pública acreditam nisso. Todo mundo acredita nesse discurso. Certo?
de que vai haver. Agora, eu quero dizer duas coisas para vocês a respeito disso. Olha que caiu a receita da Seguridade Social depois de 2011. Olha, isso é que leva a um sistema à crise. É a má gestão da receita desse sistema. Se você enche o sistema com desonerações tributárias e pratica uma política monetária de desemprego, de baixo investimento, não há sistema nenhum. E eu quero dizer para vocês, nem o público e nem o privado, hein? Porque o que está acontecendo agora? Com o desemprego, as pessoas estão sacando nos fundos de previdência. De janeiro para cá, houve um saque de 33 bilhões nos planos de previdência privados por causa do desemprego. Então não é a previdência pública que não sobrevive, não. Nenhuma previdência sobrevive com um país que não cresce. Uma política macroeconômica incorreta, né? As pessoas estão sacando no prejuízo, perdendo 30%, 40% daquilo que elas depositaram para elas terem renda agora, né? Aqui, agora eu vou mostrar as receitas e as despesas, né? Esse cálculo que eu saio com ele pelas costas, né, mostrando pelo país inteiro, porque isso é resultado da minha tese de doutorado. Eu fiz em 2006 e continuei atualizando as informações até hoje. Então, qual é a tese que eu defendo aqui? Vocês conhecem bem, vocês são de lá, né? Eu defendo a ideia que está dentro da Constituição Federal de 1982, que você não pode separar a Previdência da Seguridade Social. O sistema é um sistema de proteção social, é um welfare state. Ele foi criado assim, no artigo 194 e 195, existe um sistema de seguridade social no qual estão incluídos todo o SUS, a assistência social e a previdência. E para esse tripé de proteção social, que é mínimo, não entra habitação aí, como entra nos países desenvolvidos, não entra alimentação, não entra saneamento, só entra esses três, é o nosso mini welfare state: assistência social, previdência e saúde. Para esse tripé foram destinadas 5 fontes de receita. E essas 5 fontes de receita são essas que vocês conhecem muito bem, que é a receita previdenciária, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o PIS/PASEP, que financia o seguro-desemprego, a CPMF, quando ela existia, né, ela deixou de existir a partir de 2008, o que tem aí são apenas saldos, e ainda tem as receitas próprias dos órgãos da Seguridade Social, que são taxas que esses órgãos arrecadam. Quando você soma essas receitas e soma todas as despesas, todas, gente, tudo o que vocês possam imaginar, inclusive com a máquina burocrática dos ministérios, inclusive com a dívida que esses ministérios contraíram com o Banco Mundial e etc. Tá? Inclusive a dívida, os salários dos funcionários públicos ligados a esses ministérios, o custeio desses ministérios e mais, todo o SUS, tudo que é gasto com Bolsa Família, LOAS, RMV, né? E todos os benefícios previdenciários e assistenciais que são computados dentro do INSS. Então vocês vão ver que o resultado é um superávit. Está lá embaixo em azul, essa última linha, não dá para enxergar? O maior superávit foi o de 2012, 78 bilhões de reais. Daí para frente, o efeito das desonerações tributárias, o efeito da desaceleração da economia, que o governo Dilma veio ter uma progressiva queda de crescimento do PIB e, portanto, queda da produção industrial, né? Os patamares de desemprego também começaram a subir cada vez menos. Então, a gente vê que em 2015 o superávit é baixo, né? É de 20 bilhões de reais, mas ele está lá, ele está vivo, 20 bilhões de reais. Agora imaginem, isso aí não está computado, aquele retorno que a Fazenda tem que dar pela desoneração da folha. Não está computado, isso aí é fluxo de caixa. Tá? É fluxo de caixa. Não está computada a contrapartida que o Tesouro prometeu dar para a Previdência e não deu. E que em 2015, segundo a Anfip, isso chega a 18 bilhões de reais. Então esse superávit aí, ele iria para 38 bilhões de reais, certo? Isso só pela desoneração da folha. Não vamos esquecer da DRU, tá certo? Da DRU, porque
desses 20 aí, nada disso fica lá para fazer caixa, não. Né? Isso tudo sai para financiar o orçamento fiscal. Então, reparem bem, os críticos da Previdência, eles ficam dizendo que a Previdência é financiada pelo orçamento da União. É a União que é financiada pelo orçamento da Previdência. É o orçamento fiscal que é deficitário. O orçamento da Seguridade Social é superavitário. Nós temos 3 orçamentos: o orçamento de investimento, o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Mas como o governo pretende privatizar cada vez mais a Seguridade Social, eu falo Seguridade Social, porque entra aí no meio a assistência social, a saúde e a previdência, certo? Então, o governo pretende privatizar isso. O que ele faz? Ele une os 2 orçamentos e chama orçamento fiscal e da Seguridade Social. Bota no mesmo balaio todas as receitas e todas as despesas, aí diz que a Previdência tem um rombo que é coberto pelo orçamento fiscal, quando na verdade o orçamento da Seguridade Social tem superávit que mesmo uma profunda depressão, como foi esse ano e o ano passado, uma queda de PIB de 3,8%, esse ano está sendo estimado em 4%, talvez seja mais do que 4%, essa coisa vai acabar dando déficit. Ué, com tanta barbaridade, você vai produzir déficit, certo? Então, gente, o governo está fazendo uma reforma da Previdência, não porque ele quer fazer um ajuste fiscal, porque nenhuma reforma da Previdência vai dar um resultado imediato. Não vai dar receita agora, nem contrair despesa agora. O governo está fazendo isso para dar uma resposta ao mercado, para dar uma resposta aos bancos, para ganhar legitimidade diante do mercado. O governo faz isso para conseguir sustentabilidade no poder, porque os bancos fazem e tiram os presidentes da República, certo? A Federação das Indústrias e a FEBRABAN faz e tira presidentes da República, mesmo aqueles que lhes concedem favores. A gente sabe que no jogo político gentileza não gera gentileza, certo? As gentilezas foram muitas, eu citei todas elas quase para vocês aqui. E o que foi esse retorno? O impeachment, certo? Esse é um jogo político de traições. Não há nenhuma certeza, nenhuma segurança de que você vá garantir uma sustentabilidade do poder, certo? Mas foi uma estratégia decidida em 2011. Agora, vocês vão ver, a taxa de juros vai cair, os gastos vão subir. Por quê? Porque ninguém dá tiro no pé. Esse ano tem eleições municipais. Daqui a pouco vão ter eleições para governadores e presidentes. Quem é que vai provocar uma recessão? Quem é que vai provocar a recessão? No ciclo político, no ciclo eleitoral, quem é que vai provocar a recessão? Duvido que eles provoquem a recessão. Vocês estão achando que eu estou delirando? Quanto é que vai ser o déficit mesmo esse ano? 171 bilhões de reais. Não, 171 bilhões de reais, está anunciado. Eles têm alguma vergonha desse déficit? Quem tinha vergonha éramos nós. Entendeu? E vão fazer déficit ano que vem de novo, sabe por quê? Porque vai ter eleição e os governadores querem se eleger e querem fazer o presidente da República e não vai ter corte de gasto não, e a economia vai crescer. E a economia vai crescer. Certo? Porque esse ciclo é o oposto do que diz a ortodoxia nesse país. Quanto mais o governo gasta, mais o PIB cresce. Ou nós não aprendemos com o período Lula, 2003, 2010? Não aprendemos? Quanto mais o governo investia e usava os bancos públicos para fazer isso, mais o país crescia. Que quanto mais os salários cresciam, mais se arrecadava e mais as empresas investiam. Isso aprendi em economia. Qualquer estudante de economia entende isso. Que os lucros variam na direta proporção do aumento do gasto. Do gasto que o empresário faz e que o Estado faz. Certo? É nisso que eu acredito. O mundo pode até se mover de uma forma diferente, mas é o que as minhas pesquisas me mostram e a história econômica mostra. Nenhum país no mundo se desenvolveu sem aumentar o gasto e sem aumentar a dívida. Nenhum país do mundo. Eu desafio, não preciso desafiar,
que precisa fazer isso. Não existe nenhum país que tenha se industrializado, crescido, Estados Unidos, Alemanha, Japão, nenhum, sem aumentar o gasto e subir a dívida pública. É assim que se cresce, é assim que se desenvolve. O resto é conversa dos governos que querem chegar no poder. Eu não aceito a previsão de um futuro demográfico de envelhecimento da população como uma coisa trágica. Não aceito, certo? É o meu último argumento que eu vou passar para o debate. Eu acho que os demógrafos erram tanto quanto os economistas. Eu assisti a palestra e o artigo de uma demógrafa dizendo o seguinte: olha, os demógrafos achavam que o boom da população, o boom de bebês da população brasileira ia acontecer nos anos 90. E que o maior número de população jovem ia acontecer nos anos 90. No entanto, a gente errou. Vai acontecer na década de 20 no Brasil. Entre 1923 e 1928 é o período de maior número de força de trabalho no país. É o ápice da nossa força de trabalho. É exatamente na década de 20. Daqui a pouco. 2023 até 2028, certo? É o ápice da nossa força de trabalho. E ao invés da gente estar se preocupando com o que nós vamos oferecer para os jovens que vão chegar no mercado de trabalho nessa época, que salário eles vão receber, qual será a produtividade deles, qual o patamar de escolaridade que eles terão, que tipo de mercado eles terão para abrigar essa força de trabalho, nós estamos nos preocupando com o número de velhos de 2050. Entendeu? A coisa vai acontecer amanhã e a gente está cortando gasto em educação. A gente está fazendo esses meninos estudarem sem computadores, eu não tenho isso aqui em sala de aula, eu não tenho um data show em sala de aula. Se eu quiser dar aula com essa, eu não posso, porque roubaram data show dentro da universidade, porque não se quer gastar com segurança dentro da universidade. Então roubaram o data show, a universidade não tem verba para repor, eu tenho que dar aula falando e escrevendo piloto. Eu não posso mostrar um dado desse na minha turma. A não ser a minha turma de doutorado, que tem um equipamento melhorzinho. Então, essa juventude vai para o mercado de trabalho, para a maior oferta de força de trabalho que vai existir. E vai encontrar o que lá? Vai se deparar com o quê? Com desemprego? Com que salário eles vão se deparar? Não, mas o governo não quer ver isso não. O governo quer fazer a reforma da Previdência. Bom, então vamos aos demógrafos. São os demógrafos que dizem tudo isso, tá? Não sou eu não. Eles que dizem que vai ser o ápice da força de trabalho. Os demógrafos podem errar. Por quê? Porque se o governo fizer no percurso o governo fizer alguma política de estímulo ao crescimento das crianças, elas vão surgir. Basta, por exemplo, que o governo diga assim: vamos dar um desconto no imposto de renda maior para o número de filhos. Certo? Vamos lá. Vamos fazer uma política em que as mulheres possam trabalhar e deixar seus filhos na creche. As crianças ficam o tempo integral na creche, as mulheres trabalham. E assim elas não terão prejuízo profissional, né? Elas não interromperão as suas carreiras, ganharão tão bem quanto os homens e serão tão produtivas quanto os homens, e os filhos delas estarão muito bem abrigados em creches, recebendo instrução e recebendo treinamentos, etc., para serem cidadãos mais elevados. Vamos ver se isso não melhora essa taxa de natalidade. Os próprios demógrafos sabem disso, não é? Por que não fazer políticas sociais que elevem a taxa de fecundidade como a Europa está fazendo? Além disso, por que não provocar movimentos migratórios dentro do país? Certo? Se lá no futuro nós teremos poucos ativos, por que não provocamos um movimento migratório? Para que isso seja suprido por uma mão de obra mais jovem que venha de outros países como na América Latina. Certo? Quer dizer, o que garante que lá na frente a Previdência será deficitária e que haverá mais inativos do que ativos? Gente, isso é uma tese de doutorado de uma aluna que eu estou orientando. Nós estamos levantando todos os argumentos para contradizer o que basta que mude a política de estímulo à fecundidade. E as curvas mudam completamente. As curvas mudam completamente. O que é que o INSS de vocês mostra na planilha? O cálculo para dar o déficit estrondoso daqui de 16% do PIB daqui a 1950 é o seguinte: é uma planilha que inclui
taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento da população, taxa de inflação, taxa de crescimento, enfim, é uma lista de variáveis econômicas altamente imprevisíveis. Eu quero saber quem aqui se arrisca a dar a taxa de crescimento do PIB deste ano e da do ano que vem. A do ano que vem, por favor, a taxa de crescimento do PIB do ano que vem. Duvido, mas os caras têm uma projeção para até 2050. Quem diz aqui qual é a previsão de taxa de inflação? Taxa de inflação, alguém diz aqui qual é a previsão da taxa de inflação deste ano? Que tal? Daqui a 3 anos, por favor, 3 anos só. Pois eles têm uma taxa de previsão da inflação para 2050. É muito subjetivismo. É muito subjetivismo. E no final, né, você chega à conclusão de que a população vai crescer tanto, o número de nativos vai cair tanto, que vai ter um déficit. Né? Olha, eu quero mudar essas variáveis aí. Eu quero dizer que o governo vai mudar a política macroeconômica, que ao invés do PIB crescer 2%, vai crescer 4%, como crescer no governo Lula. Vamos botar um PIB de 4%? Tudo muda. Não, então vamos inserir uma variável fundamental que se chama produtividade. Se cada jovem ativo lá no futuro for mais produtivo, quer dizer, se ele tiver mais educação, se ele tiver mais instrumentos, cercado de tecnologia moderna, etc., ele vai produzir 200 vezes mais do que produz um ser humano hoje, ativo no mercado de trabalho. Basta você comparar a produtividade, onde eu me dei o trabalho de fazer isso, deixei tudo em casa, não sou uma tonta, deixei tudo em casa, eu peguei a produtividade de um trabalhador americano, porque não tem um trabalhador brasileiro, no ano de 1903 e a produtividade dele em 2013. Gente, é uma coisa assustadora a distância. Assustadora. Entre 1903 e 1930, a diferença já era assustadora. Agora, entre 1903 e 2013 é um abismo. Um abismo. Na França, a mesma coisa. Né? Quem é que me diz que esse jovem também não será muito mais produtivo em 2050 e que, portanto, esses jovens em menor número vão produzir o suficiente para eles mesmos e para os aposentados? E que, portanto, a questão passa a ser uma questão social. Como eu vou dividir a riqueza na sociedade? E não o número de velhos impedindo que os jovens tenham uma vida saudável. Eu tenho uma perspectiva completamente otimista sobre o futuro, porque eu acho que nada do que está nas planilhas vai acontecer. Nada. Não vai ser aquela inflação, não vai ser aquele PIB, não vai ser aquela taxa de crescimento da população. Eu posso mudar tudo. Entenderam? Eu posso mudar o que eu quiser na planilha e o resultado ser outro. Então, se o governo se planeja para que a gente tenha no futuro jovens produtivos, educados, capazes, com salários altos, por que nós vamos ter a velhice? A velhice é um prêmio. É um prêmio concedido a uma sociedade que difundiu informações, que pesquisou na área de medicina, na área de fármacos, que gastou tempo e dinheiro em saneamento básico, em educação. O resultado é mais vida por mais tempo. Como que agora que a gente está vivendo um pouco mais um governo antes, mais olhos pobres não vão viver, não me desculpem, nós temos que baixar o valor do benefício para que diminua o tempo de vida deles e a gente gaste menos. Como que pode ser ética uma proposta dessas? Como que essa proposta pode ser minimamente ética? Você provocar a queda dos benefícios para que as pessoas pobres vivam menos e as pessoas ricas vivam quanto puderem. Não é ético fazer uma coisa dessas? E não é economicamente sustentável um argumento desse. Porque quanto mais gasta-se com previdência, mais a economia cresce. Não é? Quanto mais você transfere renda para essas famílias que são de baixa renda, elas transformam 100% dessa renda em consumo. Né? Elas ganham essa renda, aliás, o governo, o beneficiário é um mero intermediador. Você que é o Estado, paga para mim, que sou um beneficiário, e eu pago para eles que são empresários. Passa por mim assim, em 15 dias acabou tudo. O beneficiário ele é um intermediador entre o Estado e o empresário. Será que as pessoas não compreendem isso? Ele é um intermediador de um recurso que está na mão do Estado. É só isso que o beneficiário... Ou ele coloca dentro do colchão, ele ganha o dinheiro, coloca dentro do sofá da sala dele, senta em cima e assiste televisão. É isso que fazem os aposentados?
Não, os aposentados vão para a rua, vão no supermercado, pagam o telefone, pagam a conta de energia, compram medicamentos, tudo volta para os empresários. Então, gente, se eles sabem disso, porque eles não são todos, qual é a ideia que está por trás de tudo? A ideia é conquistar mercado agora. A ideia é os bancos tomarem conta dessa fatia que hoje está nas mãos do Estado. Entendeu? Eles não querem saber se isso vai durar 5 anos, se depois todo mundo vai sacar, todo mundo vai se ferrar no futuro, na frente. Não querem saber disso. Eles querem saber agora. É o imediatismo do ganho. É a mesma coisa que a gente faz no meio ambiente, depredando tudo. É a mesma coisa que a gente faz na educação, sucateando o futuro dos nossos filhos. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio, é o mesmo pacto de poder entre o Estado e os bancos. É isso que é a reforma. Obrigada pela paciência. Essa do resultado primário é engraçadíssima, né? Porque está todo mundo no Facebook compartilhando, está lotado, é um quadro que eu recebi pelo Eduardo Faiani, que é da Unicamp, mas isso é antigo já, né? A gente sabe há muito tempo que a zona do euro toda faz déficit, né? Os Estados Unidos, então, nem pensar, faz déficit pra caramba. Mas sabe qual é o argumento dos ortodoxos no Brasil? Ele diz assim, não, mas lá é outra moeda. Você não quer comparar o real com o euro, com o dólar, né? São economias fortes, então eles fazem déficit, mas a dívida, além de ter uma moeda mais forte, a dívida deles é totalmente de outra estrutura. A dívida deles não é essa dívida de curto prazo que o Brasil tem. O Brasil tem uma dívida de curto prazo muito grande, né? Então a dívida deles é mais alongada. Então eles podem fazer um déficit que não compromete tanto a capacidade de pagamento deles. Certo? E por aí vai, e por aí vai. Olha, o que não falta é argumento dos dois lados, do nosso e do deles, certo? Mas o fato é que a boa ciência econômica, né, diz, o fato é que esses países fazem déficit, porque se não fizerem déficit, a economia deles vai em breve, para, certo? Quem é o grande animador da economia? O Estado. A gente sabe disso há muito tempo. Sabe-se disso há muito tempo. O Estado americano é zeloso pela taxa. Eles sabem que o que faz eleição é a taxa de emprego. Então, se o Estado precisar gastar, gasta. Gasta até com guerra, se for necessário. Se não tiver motivo, torna uma guerra. Mas gasta, certo? Era o chamado keynesianismo bélico, né? Aquele keynesianismo em que você gasta mesmo que seja para destruir. A gente chama de keynesianismo bélico, né? Nós fizemos isso aqui nos anos 30, antes de Keynes, né? Nós fizemos um keynesianismo antes de Keynes. Em 1930, a produção de café excedeu aquilo que podia ser absorvido pelo mercado internacional. O que foi isso que fez o governo brasileiro? Pediu emprestado, comprou a safra excedente de café e queimou. Queimou para quê? Para o preço do café não cair mais. Porque se o preço do café caísse demais, o lucro do setor cafeeiro ia cair e eles iam desempregar, ia ter uma população enorme desempregada no Brasil. O Estado sempre fez isso. O Estado sempre foi a mola da acumulação de uma sociedade, da acumulação econômica de uma sociedade. Sempre foi o Estado, certo? E a dívida pública, ela cumpre esse papel na crise. Você devia me perguntar assim, Denise, então para quem serve a recessão? Certo? Para quem serve a recessão? Por que um governo faz a recessão? Por que o governo se joga no corte de gasto e faz uma recessão? Se você sabe que quando o Estado se retira, aquele mesmo processo, né? Essa água, né, que podiam ser 3 garrafas de água, vai ser só uma. Então alguém perdeu, o empresário deixou de vender 3, passava a vender uma, certo? Os empresários que faziam recuperação de estradas estão todos parados, as máquinas todos paradas, porque o Estado deixou de encomendar a recuperação das estradas, certo? Para tudo, está tudo parado. As 3 refinarias da Petrobras paradas, porque não se quer gastar, certo? Está tudo parado, certo? Aí você diz, mas por que se faz isso? Eu tenho amigos, eles estão no momento errado, sabe por quê? Porque os empresários estão perdendo, como é que eles vão apoiar uma coisa dessas? Como é que eles vão apoiar um troço desses? Falou, olha, quando você faz uma recessão, alguns se prejudicam e outros não, certo? Quem é que não se prejudica? São aqueles que correm os títulos da dívida pública. O governo, quando ele faz uma recessão, ele oferece com a outra mão os títulos da dívida pública.
E você migra o seu capital dali, joga nos papéis e ele oferece uma taxa de juros 14, 25%. Está todo mundo bem, está todo mundo salvo. Entendeu? Agora, se for um pequeno empresário, se for alguém que não tem reserva nenhuma, esse quebra com recessão. Por quê? Ele não tem um ativo, um portfólio variado que ele possa se movimentar. Mas que o governo oferece uma compensação, ele oferece. E a compensação na hora da recessão é a dívida pública. Entendeu? Por isso é que não dá para fazer superávit, porque o governo tem que vender os papéis que vão assegurar retorno para o capital. O capital não pode ficar parado, o cara está perdendo dinheiro. Se o governo não compra mais, ele tem que vender papel. Então a dívida pública na Europa vai continuar subindo. O déficit na Europa vai ter que existir, porque o governo tem que provocar o déficit para entregar papéis para o mercado. E esses papéis controlam a taxa de juros. Vocês me perdoam, meu economês? Posso falar alguma coisa da economia bem desgracenta? Deixa eu falar uma economia desgracenta. Como é que o governo faz para subir a taxa de juros? Ele entra no mercado interbancário e vende títulos públicos. Então, toda vez que o Copom decide subir a taxa de juros, o Ministério da Fazenda sabe que a dívida vai aumentar. Porque o Banco Central vai pegar títulos do Tesouro e vai vender no mercado interbancário para os bancos. Enxuga a liquidez, a taxa de juros sobe. É assim que funciona. Entenderam? Então fica todo mundo bem. Eles recebem um papel com uma taxa de juros mais alta, embora a taxa de juros altos provoque a recessão e a recessão provoca o desequilíbrio fiscal. E o desequilíbrio fiscal provoca o desemprego. Desde que você ofereça papéis rentáveis, está todo mundo bem. Então, a taxa de juros, o patamar da taxa de juros não é para controlar a inflação. Você já desconfiou, né, que não é para controlar a inflação, a taxa de juros. A taxa de juros, ela existe para controlar a riqueza, o fluxo de riqueza na economia. Se por tabela ela provoca a recessão e a recessão faz cair os preços, tudo bem, o objetivo não é esse. Certo? Ninguém quer que haja uma recessão, porque complica politicamente, certo? Complica politicamente. Se promover a recessão é muito mais para derrubar os salários, que por sua vez vão rebaixar os custos e diminuir os preços, aí tudo bem. Agora, você dizer que qualquer taxa de juros reduza a inflação, isso aí a gente já sabe que não existe grandes correspondências entre essas duas variáveis. Essas variáveis não conversam muito entre elas. No Brasil, o que mais acontece é subir a taxa de juros, atrair capital externo, valorizar o câmbio e os preços caem. Que foi isso que aconteceu com o governo Lula. O governo Lula trabalhou com câmbio valorizado durante 8 anos, certo? Tinha muita venda de commodities, o dólar entrava muito no país, o câmbio se valorizava, os preços caíram. Só que aí arrefeceu o comércio internacional, né? O preço das commodities caíram, a economia internacional entrou em recessão, o câmbio se desvalorizou e a nossa inflação é cambial. Agora, como você vai subir os juros agora? Não vai subir, porque se subir os juros agora, você vai provocar mais desemprego e não vai diminuir a inflação. Porque você não vai atrair capital para cá, porque nós estamos numa recessão. Quem vem para cá no momento de recessão? Entendeu? Então é uma sinuca de bico, mas foi uma escolha. Foi uma escolha política. Fazer o quê? A taxa de fecundidade ela aumenta muito mais entre a população pobre. Você tem razão, né? Isso vai acabar quando? Porque aí cresce a população. Olha, gente, na verdade, eu não sou Nostradamus, né? Eu não sei como isso vai acabar. Eu sei como isso pode ser, como seria desejável que fosse, né? Se você estimula o crescimento da taxa de fecundidade, obviamente você tem que acolher essas famílias, dando educação, habitação, mas aí é tudo de bom. Olha a economia florescer, crianças, né? Educação, habitação. Por que nós não podemos? Nós vimos civilizações que passaram por isso. Não é? A civilização europeia passou por tudo isso. Quando a população cresce demais, você faz o controle oposto, você controla a fecundidade.
E assim nós vamos. Expõe a fecundidade quando é necessário, controla a fecundidade quando é necessário, entenderam? Mas assim, não há nenhum determinismo sobre as nossas cabeças, não há nenhuma lâmina no nosso pescoço dizendo que não tem alternativa, que não há saída. Sempre tem saída. Sempre tem saída. Certo? Não tem jeito, isso aí vai explodir. Não existe isso. Né? E quando isso vai acabar, porque eu acho que o medo não é do tamanho da população, porque tem áreas que são despovoadas nesse planeta. O que nós temos são grandes concentrações populacionais em determinados lugares do Brasil, que áreas inteiras são desérticas de gente, de pessoas, certo? O que acontece é que a terra está concentrada, né? A terra está concentrada nas mãos de alguns. Então, tudo isso implicaria numa redistribuição de terras, numa redistribuição de meios de produção, enfim, é uma revolução, né? Mas olha, a revolução mesmo que a gente pode fazer agora é reduzir a taxa de juros e esquecer de ajuste fiscal. Essa seria a grande revolução. A segunda revolução é a seguinte: vamos cuidar dos jovens. Gente, nós temos que cuidar dos jovens, não é possível a mortandade de jovens no Rio de Janeiro. O que é aquilo? É isso que a gente entrega aos nossos jovens, à morte? Morre muito mais gente aqui do que em qualquer catástrofe climática ou bélica do planeta. É isso que nós estamos oferecendo aos jovens? O que nós estamos fazendo com a nossa sociedade? Entenderam? Como você condena os jovens ao desemprego, ao narcotráfico, à pobreza dessa forma? Esse genocídio com a população masculina jovem. É inacreditável isso. Como é que nós não vamos enfrentar isso? Como é que isso não está no debate da televisão? Só está essa coisa da Lava Jato, escuta daqui, não sei o que. Eu estou de saco cheio disso. Eu quero saber o que vão fazer com os jovens. Eu quero saber como vão tratar os adultos. Qual é o projeto de nação que nós temos? Esse argumento que você lança é um argumento com o qual eu tenho me deparado a minha vida inteira. Todo mundo, quando critica a nossa previdência e a nossa saúde, compara com os países do primeiro mundo. E eu acho essa comparação absolutamente improcedente. Né? Porque você está comparando duas realidades tão heterogêneas, tão distintas umas das outras, que é cruel fazer a comparação. Entendeu? Por exemplo, você já deu metade da resposta, quando você disse assim: a informalidade é tão grande no Brasil que é impossível fazer um esquema de contribuição individual. Você já deu metade da resposta. Pra você ter uma ideia, 43% da nossa força do trabalho, agora está em 47%. Quase a metade dos nossos trabalhadores estão no setor informal com baixíssimos salários. Como é que você, nesse estágio de desenvolvimento em que a gente está, diz para essa população que ela só vai ter acesso à saúde se ela contribuir? Com esse patamar de renda? Impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Alemanha, ela retrocedeu, porque a saúde na Alemanha, ela já foi totalmente gratuita. Ela é assim agora, ela retrocedeu dos anos 80 para cá. Sim, como se privado fosse, mas nem isso dá para fazer para nós aqui. Você entende? Essa contribuição direta que você está dizendo, que parece uma contribuição privada, né? Mas o sistema é público, né? Não tem condições de existir aqui. Porque e a renda também, não é só a informalidade, é a renda. Para o sujeito ter uma previdência e contribuir para ela, mesmo como autônomo, ele tem uma imensa dificuldade de fazer isso. Porque a premência das necessidades deles individuais são tão grandes. Não sobra nada. Você sabe, você tem que levantar qual é o valor do salário mínimo alemão. Você ficaria chocada. Quanto é? É mais de R$3.500. O que eu quero dizer para você é que a heterogeneidade é tão grande. Você não pode comparar a educação da Alemanha, a produtividade do trabalhador alemão. E mais, você não pode... Quantos anos tem a Alemanha? Essa república, quantos anos existe a Alemanha? A Alemanha é dos vikings para cá, entendeu? Nós nascemos outro dia, nós estamos fazendo um percurso que a Alemanha fez por séculos. Não dá, olha, a trajetória histórica de cada país, as lutas políticas em cada país, a composição social de cada país, como que você vai comparar uma coisa com a outra? É impossível, você mesmo dá as respostas que você me pede. Você me diz, mas lá tem um monte de emprego que as pessoas não usam mais, não fazem mais. Quem faz são os imigrantes alemães não querem. Por que os alemães não querem mais?
Por que eles não querem mais? Porque a renda é baixa e eles têm alta qualificação. Enquanto que nós temos analfabetos, nós temos mais de 10 milhões de analfabetos. Como que você pode criar um sistema de saúde contributivo? Ao contrário, nós temos... Você sabe quem inventou a Previdência e o sistema de seguridade social? Foi Bismarck na Alemanha. Bismarck na Alemanha, você sabe quando? No final do século XIX, gente. Como assim os alemães já tiveram tudo isso? Você não pode cobrar que agora, que nós não estamos nem no século XIX da Alemanha, a gente tem uma previdência contributiva ou uma saúde contributiva, entendeu? Mas não, a gente não pode fazer essas comparações, a gente tem que olhar para nós. A gente tem que olhar para nós e dizer o seguinte: o que é que nós precisamos? O que é possível nós fazermos? Por exemplo, na cidade do benefício. O cara tem pensão e aposentadoria. O alemão diz: como que isso existe no Brasil? Pergunte a ele qual é o valor da aposentadoria dele. Pergunta a ele. Deve ser igual ao salário mais elevado no mercado de trabalho formal no Brasil. Eles viajam o mundo inteiro. Eles tiram férias. Eles são os turistas do mundo, os alemães. Aquele monte de gente branca tirando foto. Certo? Gente, o que você quer? Quando você se aposenta, você cai com a risa. Olha só, 83%, vocês sabem disso, dos beneficiários do Brasil ganham até 3 salários mínimos. Um salário mínimo que é menor do que o do Uruguai. Um salário mínimo que é menor do que o da Venezuela. Um salário mínimo que é menor do que o salário mínimo da Argentina. Não tem como comparar. Você junta 2 benefícios, isso não dá 1/3 do salário do alemão. Do benefício de um alemão, entendeu? Por isso que precisa juntar 2, porque o cara não sobrevive se não juntar 2 benefícios. Então, você faz a conta assim, são 2 benefícios juntos. Ao invés de você dizer quanto é o benefício. Essa que é a pergunta. Quanto é que soma 2 benefícios e quanto é o benefício de um alemão? Entendeu? Essa que é a pergunta. Por que nós temos que rebaixar as nossas condições de vida para imitar os alemães? Gente, meu Deus, que negócio é esse? Por que eu tenho que ter essa baixa autoestima na minha vida? Que eu tenho que parecer um alemão? De fato, no caso do RPPS, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Eu falei tanto, não entrei tanto no RPPS. O déficit do RPPS é muito, muito, muito menor quando você tira a pensão dos militares. Entendeu? Porque o déficit está lá no regime dos militares. Eu já fiz essa conta, quando você retira o déficit, mas encolhe de uma tal monta. Então, quem na verdade financia a aposentadoria dos militares são os servidores públicos e os servidores do setor privado. Certo? Mas quem mexe nisso? Não? Quem tem coragem de fazer essa reforma? Porque é essa que dá problema. Vocês acham que o pessoal lá não viu a mesma conta que eu? Claro que viram a mesma conta que eu. Então, quando o governo vai fazer o cálculo do RPPS, ele coloca os civis junto com os militares. Entendeu? Que é pra gente aguentar, não ter aumento salarial, não ter... Entendeu? É tudo um discurso ideológico. Como é que se mistura para calcular déficit o regime dos militares junto com os dos civis? Vocês se aposentam de uma forma completamente diferente, com outras regras, com outras receitas, com tudo. Você força o déficit igual você força no RGPS. Eu já desliguei aqui, mas eu tinha o cálculo mostrando os militares. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois. Mostrando que o déficit dos servidores públicos é cada vez menor. Tá? É menos de 1% do PIB, é 1%. Vamos lá, vamos dar essa grana. 1%. O que é 1% do PIB? O que é 1% do PIB? Não é nada. Se você fizer mais 2 ou 3 concursos todo ano aí, você vai, daqui a pouco, não tem déficit. É só ir repondo os que vão se aposentando. Basta isso. Basta ter reposição. Se aposentou, repõe. Se aposentou, repõe. Certo? Que as coisas se diluem. Por quê? Porque nos anos do Fernando Henrique Cardoso, foram 10 anos sem concurso. Tinha 500 pessoas se aposentando por mês e não tinha concurso público para repor. Aí começou o déficit. Né? Aí entrou o governo petista, começaram os concursos. O Estado foi se refazendo, o déficit começou a cair. Então, na verdade, trata-se de um esquema assim: você quer reduzir o déficit? Repõe o que foi saindo de trabalhadores. E retira dali
os militares, porque eles têm condições especiais de aposentadoria e não contribuem para isso. É o resto da sociedade que faz isso. Então, seja honesto no cálculo disso, certo? Vamos discutir com bases firmes. Isso para a RPPS da União. Toda vez que a União vai fazer o cálculo, ela não dobra o valor do patrão, entendeu? Porque assim, 11% dos servidores, 22% da União. Tem que dobrar o valor. Se dobrar, cadê o déficit? Tira os militares e dobra a participação do Estado, que é o que tem que ser. Some o déficit. Mas aí eles vão dizer, mas você está tirando de outra área para botar dentro do cálculo. Enfim, tem resposta para tudo. O que eles querem ver é a privatização. E já conseguiram levar no FUNPRESP, que foi o maior presente que os banqueiros receberam na vida deles. Eles pediram isso demais até que conseguiram. O que eles mais queriam na vida era esses servidores públicos de altos salários, estáveis, contribuindo para uma previdência privada. Era tudo que eles queriam. Não tem nenhum fundo maior do que esse, mais seguro, mais rentável do que esse. Conseguiram. Um presentão, mesmo com toda a nossa resistência. Agora, com relação ao fisco estadual, o fisco estadual é o seguinte. Eu fiz um estudo sobre o fisco Rio Previdência, lá no Rio, certo? E a situação não é muito diferente, eu acho, do outro estado. No Rio, eu acho que aconteceu isso. Todo mundo se queixa das mesmas coisas, é um diagnóstico mais ou menos básico dos estados. Primeiro, o governador, o político de plantão, descapitaliza o fundo. Né? No caso, quem prestou o grande serviço lá, desse serviço foi o Sérgio Cabral. Ele descapitalizou descaradamente o Rio Previdência. Mas assim, é uma receita do Rio Previdência, embaixo do decreto não é mais, agora é do Tesouro. Não é mais, agora o Tesouro está. Descapitalizou o fundo todo. O Rio Previdência, ele tinha uma receita, que era a receita da dívida ativa. Entre um período, se eu não me engano, de 1998 até 2003, todas as receitas da dívida ativa iriam capitalizar o fundo de previdência. E aí o fundo ia bem. Quando o Sérgio Cabral entrou, ele revolve. Tirou. Assim, e passa pelo legislativo, ninguém percebe. Aí, uma das principais fontes do Rio Previdência são os royalties do petróleo. O que faz o governador? Se endivida e dá como garantia os royalties do petróleo. O que sobra para a Previdência? Depois de pagar a dívida, o que sobra é a migalha que vai para a Previdência, entendeu? Então você vai descapitalizando os fundos vão ficando à míngua, aí depois o que você faz? Uma reforma da Previdência. Certo? Então, tudo se caminha para esse fim. Né? Então, eu fiz uma série de propostas lá para o Rio Previdência, várias propostas, e uma delas agora está acontecendo até. Né? Não porque eu procuro, porque era inevitável acontecer, que era a moratória da dívida. Né? Faz a moratória da dívida dos estados com a União, né? Que vai permitir que aquele recurso recapitalize os fundos. Pelo menos uma parte daquilo que antes ia ser destinado ao pagamento, né? Passe a recapitalizar esses fundos. É uma forma da União ajudar na recuperação desses fundos, pelo menos em parte, certo? Com relação ao royalties do petróleo, acabou, né? Até 2023 não tem mais royalties, porque o Rio se endividou e deu como garantia a receita dos royalties. Ainda vou te falar mais, vendeu títulos públicos em Nova York, lastreados no royalties. E ninguém percebeu que isso aconteceu. Ninguém percebeu isso, já foi pesado, tá? Agora, então, quer dizer, houve umas Olimpíadas ali que estavam muito além da capacidade do Estado. O Estado foi nos fundos, descapitalizou, mais ainda nesse final, foi lá nas receitas, descapitalizou, e agora os aposentados ficaram sem receber. Foi preciso entrar na justiça para eles receberem. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho minhas dúvidas se o déficit que existe hoje no Estado também não é um déficit provocado, como todo déficit é provocado pelo bem ou pelo mal. Pelo bem ou pelo mal, todo déficit é provocado. E eu acho que a solução, uma delas passa pela ajuda do governo federal. O governo federal tem que capitalizar esses fundos de volta, porque você simplesmente não pode abandonar essa população. Não pode. E nós temos condições. Não, gente, vou repetir para vocês.
989 bilhões em caixa. Isso é quase 1 trilhão. Na conta única do governo federal. Isso é fundo soberano, professor? O que é isso? Que fundo soberano? Isso é caixa. É caixa. Fundo soberano pode mexer. Caixa do Tesouro na conta única do Banco Central. Basta puxar na internet. Não, senhor. Tá ali, o que está ali não é reserva cambial. Tentaram me falar isso, não é. Quando há uma variação cambial das reservas, a variação cambial das reservas é apropriada ali, mas não total das reservas, certo? Porque as reservas, elas são 375 bilhões de reais. E o resto, o que é? Se fossem as reservas, tá? 375. E o resto vem de onde? Entendeu? Não, aquilo ali é superávit acumulado. É acúmulo de superávit de vários exercícios. Você lança título da dívida pública, recolhe o recurso e não gasta. É só para controlar a taxa de juros. Ai, quem dera que eu pudesse dar uma aula de macroeconomia aqui, como eu dou lá no UFRJ, dizendo como se define uma taxa de juros. O governo vende os títulos, regula a taxa de juros e não gasta o dinheiro, fica na conta única. Entendeu? Mas vocês sabem disso. Vocês estão me olhando assim, mas vocês sabem disso. Não pode ter case a prazo definido. Você tem razão. Você sabe quando cessa o case? Quando a economia cresceu tanto que ele não é mais necessário. Ué, se você está crescendo a 7% ao ano, você pode se dar ao luxo de deixar o mercado comandar. Certo? Mas enquanto isso não acontece, você propõe reforma da Previdência. Gente, não tem nenhum economista são e honesto que propõe a reforma da Previdência no momento de crise econômica. É muita crueldade fazer um negócio desse. É muita crueldade você propor redução do seguro-desemprego, redução do abono salarial, num momento de crise mundial e de crise nacional, se fazer uma coisa dessa. Olha só, é demais. Né? Agora, falando para você, a Fatorelli é uma excelente estudiosa, é uma pessoa fantástica. E eu e ela já tivemos mais proximidade. Agora a gente anda pelas circunstâncias da vida mais afastado. Mas o fato é o seguinte: ano passado nós pagamos em juros, nós apropriamos na conta de juros, não vamos falar pagar, porque de fato não se paga, se apropria, 501 bilhões de reais. Entendeu? 501 bilhões de reais. Quanto é mesmo dessa previdência? 85 bilhões de reais de débito de previdência foi em 2015. 85. Então o sujeito reclama de 85 bilhões de reais que supostamente existiria na Previdência e não diz nada para 521 bilhões de reais pagos em juros. Então existem dois orçamentos, sim. Existe o orçamento financeiro, que é regulado pela taxa de juros e pela dívida, e um orçamento primário, que é esse onde todo mundo se estapeia, se devadia pela miséria que sobra, entendeu? Pela miséria que sobra. Agora, a parte dos juros é reserva de mercado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem mais de 70 artigos. Você sabe por que ela foi escrita? Só por uma coisa. Bastava uma exceção a um determinado artigo, porque aquilo foi a razão de existir da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal controla o gasto com investimento, controla o gasto com custeio, controla o gasto com pessoal, mas não controla o gasto com juros. Aí tem exceção ao artigo. O gasto com juros não tem limite. Não tem limite. Você já viu uma reserva de mercado dessa dentro de uma lei? Ela só existe para isso. O resto é balela. É receitinha para cá, despesinha para ali, não sei o quê. O fundamental é o seguinte: não tem limite para o gasto com juros nesse país. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como que você diz para os banqueiros que o governo pode jogar a taxa de juros onde quiser para atendê-los, mas não pode botar o gasto com a Previdência ou com saúde onde quiser para atender a população pobre? Como se diz isso na cara de uma sociedade? A Lei de Responsabilidade diz. E ainda é elogiada, né, como uma gestão comprometida com o equilíbrio, comprometida com outras coisas, né? Eu acho que mas a Fatorelli é uma lutadora na questão da dívida. Agora, deixa eu contar uma coisa que vocês devem saber e não estão lembrados. A auditoria da dívida pública, ela passou na Câmara,
passou no Senado e foi vetada pela presidente Dilma. Foi vetada pela presidente Dilma. A auditoria da dívida pública. Só isso. Eu agradeço aos colegas, a todos que vieram, se deslocaram de seus estados para prestigiarem o nosso evento aqui. Muito obrigado, boa noite. E mais uma vez, obrigado.